Tô ao vivo aqui pelo Instagram, pra gente dar visibilidade, né? Pessoal, bom dia novamente, sejam bem-vindos aí. Pessoal do Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui agora ministrando a aula o pessoal aqui de Lei de Execução Penal. Nós estamos ao vivo aqui, tratando da Polícia Penal, principalmente a Polícia Penal e a Lei de Execução Penal. Então aqui eu estou com os nossos alunos aqui ao vivo, na nossa turma, do pessoal que está estudando conosco, né? A gente está na situação da pandemia, tivemos que paralisar as aulas presenciais, estamos com ao vivo. Igual eu tô destacando com o pessoal aqui, né? Adaptar sempre, desistir jamais. Desistir jamais. Então, essa é a ideia, é continuar estudando, é continuar nos aperfeiçoando. O conhecimento ele não pode parar. Porque a qualquer momento o edital pode sair. Nosso secretário de Segurança Pública, Rogério Grego, falou aqui, ontem, inclusive, na reportagem, uma reunião, falou que pode sair. Eu acredito que esse edital já está pronto. E em qualquer momento ele pode ser publicado. Então, gente, a gente tem que acompanhar, tem que nos atualizar. E de forma alguma a gente pode mitigar o nosso estudo. A gente não deve paralisar o nosso estudo, tá ok? Fala Amaury, Sargento Amaury, meu irmão, tranquilo? Seja bem-vindo, meu irmão, tamo junto aí. Tô ao vivo pelo Instagram e tô ao vivo aqui dos meus companheiros aqui, os nossos alunos, tá joia? Então vamos continuar a aula aí. Pessoal do Instagram, quem quiser assistir a aula no Instagram aí, entra no direct aí ou manda mensagem pra gente aí que a gente adiciona vocês aí na nossa aula aí da Lei de Execução Penal, tá joia? Então vamos lá, vamos caminhando então, vamos dar prosseguimento da nossa aula. Então vamos lá. Nós paramos no artigo 3º da LEP, né? Da Lei de Execução Penal, no seu artigo 3º, né? Vamos dar continuidade. Beleza, gente? Vamos lá. Pessoal aí, coloca o áudio aí no silencioso para não pegar os ruídos externos. Doutor Danilo, vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá. Estabelece que o condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Olha que interessante, nós já destacamos, né, qual que é essa diferença, né, do condenado e do internado. Nós já falamos isso, essa previsibilidade lá no artigo 1º da Lei de Execução Penal, né? Então vamos dar continuidade. São assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Olha que interessante, nós chamamos isso de relativização dos direitos, né? Não são todos. A regra, os direitos fundamentais, eles são garantidos, né, ao preso, ao condenado, né, ao preso tanto provisório quanto ao preso condenado, seus direitos fundamentais. Nós vimos que no artigo 1º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, nós temos diversos direitos, né? Olha lá, o direito à individualização da pena, o direito à situação de não ter pena de morte, de banimento, perpétuo, forçado, penas cruéis, nós vimos esse direito. Vimos lá que a pena vai ser cumprida em estabelecimentos distintos, conforme a natureza, o sexo e a idade do penado, que esses são direitos o quê? Fundamentais garantidos ao preso, né? E principalmente lá, gente, o artigo 5º, inciso 49, que fala que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Olha que interessante, de grande importância para a prova, gente, né? Quem está estudando para a Polícia Penal tem que saber disso. Os direitos fundamentais constitucionais elencados na execução da pena. Então temos que saber os direitos fundamentais, principalmente aqueles relacionados da execução da pena, que com certeza, sem sombra de dúvida, vai cair na sua prova de policial penal. Tá joia? Então vamos dar continuidade no estudo. Então, olha que interessante. Vai ser então assegurados os direitos do preso, logicamente não todos os direitos para o preso. Por exemplo, nós temos o direito, essa perda temporária da sua liberdade de ir e vir, né? O direito à locomoção. Então, esse direito ele vai ser mitigado, ele vai ser afastado, logicamente, por um lapso temporal delimitado. É um direito relativizado, então não vai ser de maneira absoluta, né? Todos os direitos vão ser garantidos aos presos, né? Nós temos aí, por exemplo, esse direito do preso, que é colocado por força de lei. Por exemplo, se o cara está condenado dentro do sistema prisional, regime fechado, a ele não é garantido o direito à locomoção, né? Por óbvio. Então, ou seja, dentro do princípio da legalidade e o princípio da relativização dos direitos, né? Vai ser garantido ao preso certos direitos, outros vão ser temporariamente mitigados, afastados. Então essa é a ideia do caput do artigo 3º da Lei de Execução Penal. Quem está estudando conosco aí, né, no caso em tela, para a prova de policial penal, né, no estado de Minas Gerais, ok? Então vamos lá, vamos no artigo 3º, parágrafo único da LEP. Olha que interessante, nós acabamos de falar, né, antes do intervalo, que no caso, artigo 5º
inciso 48, fala que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, o sexo, né, e a idade do apenado. Então, há que se ter essa separação de corpos conforme a natureza do delito. Né? Lembra que o cara cometeu um furto, ele não vai ficar cumprindo a pena no mesmo lugar que aquele que comete, por exemplo, um estupro de vulnerável, não é isso? Porque são naturezas distintas. Idade tênue, no caso da criança e adolescente, não cumpre pena no sistema prisional, mas sim medidas do que? O adolescente, medidas socioeducativas. A criança, por exemplo, que comete, né, o ato infracional, a ela cabe medidas de proteção, né, por força do ECA. Olha, interessante. Aí vem delimitando o parágrafo no quê? Que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Nós vimos isso, né? Então não pode fazer distinção nem de raça, na verdade existe o quê? A raça humana, né? Essa é a teoria dos direitos humanos. Questões também sociais. Não há que se fazer de acepções, né, dentro do sistema prisional, da execução da pena, a questões, né, de condição social. O cara é rico, tem condições, né, sociais melhores daquele que é pobre, aquele que vive na situação de miserabilidade, aquele que vive na situação da ausência de dignidade humana. Então não posso fazer distinção. Gente, lembrando que a gente tem que esquecer um pouco a prática, né? Que o que cai na prova é o que? É a teoria, tá joia? Então não tem distinção, não tem segregação, não tem separação por natureza racial, social, olha lá que interessante, religiosa. Então o cara ali, o cidadão criminoso, está no sistema prisional, condenado, ele é, por exemplo, ele é um católico ortodoxo, né? Eu tenho outros protestantes, muçulmanos, eu não posso fazer distinção, né, da garantia de direitos fundamentais do preso, questões principalmente religiosas, né? Não pode fazer distinção. Ou política. Lembrando que nós vimos no artigo 1º, inciso 5º da nossa Constituição, nós temos o princípio, um fundamento, né, que é o princípio fundamental, que é um dos fundamentos, que é o pluralismo político. O que é pluralidade política? Pluralidade ideológica, né? Então não pode fazer distinção dos presos por questões ideológicas. Há que se ter o devido respeito à democracia, o Estado republicano de direito. Olha, interessante. Então no artigo 5º, inciso 48, fala que vai ter distinção de natureza, delito, sexo e idade do apenado. Aí vem a lei e fala que não haverá distinção, né, em circunstâncias raciais, sociais, religiosas ou políticas. O que eles vão fazer na hora da prova, pessoal? Eles vão inverter. Eles vão misturar, eles vão transversalizar a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal. Então os senhores têm que ficar atentos com isso. Aquilo que não pode, aquilo que na verdade pode ser distinguido e aquilo que não pode ser distinguido. O que pode ser distinguido? Natureza, delito, sexo e idade do apenado. Agora, noutra vertente, não pode ser distinguido a natureza racial, social, religiosa ou política. Bacana, gente? Então isso cai na prova, fiquem atentos aí. Desculpe, senhores, vamos lá. Então, dando essa continuidade no nosso estudo. Né? Vamos lá, vamos caminhar. Então, vamos lá. Artigo 5º, olha só, isso cai em prova, hein, gente? Fiquem atentos aí, artigo 5º da LEP. Vamos lá. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e sua personalidade para orientar a individualização da execução penal. Olha que interessante, no artigo 5º da nossa Constituição, nós vimos que vai ser garantido que a individualização da pena, tanto no legislador, aquele quando ele cria a lei, quanto no judiciário, né, o princípio da individualização da pena. Tem 3 ou 4 cometendo crime. Cada um vai ser punido, vai ser culpado conforme a sua culpabilidade, conforme a sua conduta, né? E da mesma forma na execução da pena, né? Então eles vão ser classificados, os condenados vão ser classificados, primeiro, conforme os seus antecedentes. Professor, o que são os antecedentes? Peraí, deixa eu ver os antecedentes desse cara, que significa o quê? O histórico da vida criminal do reeducando. Eu vou ver o que ele fez, se ele é reincidente, se tem maus antecedentes, se ele é reincidente de prática criminosa. Então, esses são os antecedentes do criminoso, né, do condenado. E a sua personalidade. Professor, o que seja a personalidade que vai ser analisada nessa individualização da execução da pena? Questões psicossomáticas, né? O temperamento da pessoa, os aspectos físicos, aspectos psicológicos, principalmente temperamentais, né? Se esse cara tem natureza, por exemplo, se ele tem hostilidade, ele tem natureza de violência, de práticas de violência, então vou ver a personalidade dele, né? Então olha lá, é uma estrutura complexa de valores, né? De fatores, na verdade, né? O nosso professor Guilherme Souza Nucci, ele fala que é um conjunto somatopsíquico. Olha que interessante, olha que palavra complexa, né?
do psíquico ou psicossomático, né? É um componente lá, morfológico estático. Eu vou analisar na pessoa, a sua personalidade, a sua conformação física, um componente dinâmico, humoral ou fisiológico. Nós chamamos isso de temperamento. Então, isso vai ser analisado, todo aquele preso, né? Que entrar dentro do sistema prisional, ele vai passar por esse exame, né? Essa classificação para a sua individualização da execução da pena. Ou seja, cada um tem a sua condição, a sua forma que deve ser realizada, na verdade, para o cumprimento da sua pena. Então, isso é de grande importância para a gente ter esse conhecimento. Tá joia? Então, igual eu expliquei, a individualização, ela parte lá, ela vem lá do processo legislativo, vem lá da criação da lei. Dentro da tripartição de Montesquieu, na separação de poderes, o legislativo vai criar a lei por força dessa individualização da pena. O juiz ele vai julgar o poder judiciário também na individualização da pena. E da mesma forma, o poder executivo, conforme lá quando houver lá, né, o final da persecução criminal, a individualização da execução da pena no sistema prisional, da mesma forma, ele vai tratar, né, essa individualização da pena. Então, dentro do processo legislativo, dentro do Poder Judiciário, o julgamento, né, do processo, e também o Poder Executivo, no caso em tela, dessa individualização da execução da pena. Então, da mesma forma, né, vai se garantir os direitos fundamentais da individualização da pena. Tá joia? Então, isso é importante destacar. Olha lá. Gente, quem que vai classificar esse condenado? Quem que vai classificar esse condenado? O diretor do estabelecimento prisional? Não. O juiz da vara de execuções penais? Não. Nós temos por força de lei no artigo 6º, um grupo de pessoas que irá classificar, né, formado por uma comissão técnica de classificação, esse preso. Né? Que essa comissão vai fazer? Ela vai elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequado ao condenado ao preso provisório. Então, aquele preso que ele entra no sistema prisional, ele vai passar, gente, ele vai passar para essa individualização da pena. Ele vai ser classificado justamente para que lá na execução da pena possa ter o quê? A melhor reeducação dele e ele volte à sociedade, né? Essa é a ideia, e não volte a delinquir. É o princípio da ressocialização. Nós vimos, né, o caráter polifuncional da pena, vimos a tríplice, né, atividade da pena, o caráter retributivo, né, reeducativo e prevenção geral e especial. Então essa é a ideia, né, da individualização da pena. Então a comissão vai classificar esse preso. Lembrando, gente, que no caso em tela aí, ele vai ser classificado não pelo diretor do presídio, não pelo diretor do estabelecimento, não também pelo juiz da vara de execuções penais. Ele vai ser classificado por uma comissão. Aí nós iremos ver agora quem compõe essa comissão. Isso é de grande importância para a prova. Olha lá. A Comissão Técnica de Classificação, do seu artigo 7º da Lei de Execução Penal, vai ser presidida pelo diretor. Olha que interessante. Então, essa é a ideia. O diretor ele vai compor essa Comissão Técnica de Classificação, mas ele não sozinho que ele vai dirimir, ele vai classificar aquele condenado ou preso provisório. É uma comissão. Então, ele vai presidir a comissão, né? E qual que é a composição, professor? Vamos ver. Ela será composta de, no mínimo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Essa é a previsibilidade da LEP. Então, a comissão técnica, de novo, né, vai ser presidida pelo diretor do presídio, o diretor do estabelecimento prisional, não o juiz da vara de execuções, ok? Cuidado que eu já vi questão de prova falando que é o juiz da vara de execuções. Não. É o diretor do presídio que vai presidir a comissão e vai ter 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Bacana, gente? Então, essa é a comissão que vai classificar o preso condenado provisório dentro do sistema prisional para execução da pena. Então, de grande importância isso para a sua prova. Olha que interessante. Quem está estudando para a Polícia Penal, gente, está previsto no edital, no último edital, né, da banca IBFC 2013, né, a Lei 11.404 de 94. Que lei que é essa, professor? A Lei de Execução Penal do Estado de Minas Gerais. Olha que legal. E olha que interessante, a LEP federal, ela traz essa particularidade dessa comissão técnica. Aí vem a LEP estadual e traz uma diferença. Olha que interessante. O que pode cair na prova? A LEP tem uma particularidade da comissão um pouco peculiar. Aí vem a LEP estadual
e modifica um pouco essa composição dessa comissão. Olha que interessante. Então, professor, eu tenho que entender? Sim. E agora, então, eu tenho que decorar? Tem que decorar. A LEP federal, a LEP, né, a federal, ela trata de uma particularidade. A estadual, ela trouxe uma peculiaridade diferente. Então, isso é importante de você destacar essa diferença, porque eles podem inverter isso na prova, tá ok? Então, vamos lá mostrar. Então, agora eu falei, a LEP federal fala que vai ser presidida pelo diretor, tranquilo? Composta, no mínimo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, para classificar o condenado preso provisório na execução da pena. Aí vem a 11.404/94, fala que a comissão técnica de classificação é presidida pelo diretor, tranquilo? Agora, o que vem mudar aqui, pessoal? Olha lá, no mínimo um psiquiatra é o mesmo, um psicólogo, o mesmo, um assistente social, tranquilo, é o mesmo. Agora, aqui na federal fala que é 2 chefes de serviço. Aí vem a estadual, fala que é um chefe da seção de educação e disciplina e um representante de obras sociais da comunidade. Professor, mudou? Mudou. A LEP estadual, na verdade, a Lei de Execução Penal do Estado de Minas Gerais, que é a Lei 11.404, de 94, seu artigo 20, ela trouxe uma particularidade diferente do artigo 7º da Lei de Execução Penal. Então, isso é importante demais que vocês fiquem atentos a isso. Tá joia? Então, a LEP traz dois chefes de serviço e a LEP estadual traz um chefe de seção e disciplina e um representante de obras sociais da comunidade. Tá joia? Então, fiquem atentos que isso cai em prova. Tá ok? Então, vamos lá para o artigo 8º. Gente, esse artigo 8º, ele cai muito em prova. Esse aqui trata do exame criminológico, gente. O exame criminológico, isso é muito importante para a prova aí. Tá joia? Fala, meu amigo. Bacana, meu irmão. Tamo junto. Estuda em casa. Leia 30 vezes o nosso material. Não esqueça de fazer os exercícios. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá joia? Um bom trabalho para você. Um grande abraço, Elton. Valeu, meu irmão. Então vamos lá, continuando, pessoal. Artigo 8º. Então, os nossos alunos que estão aí no Instagram, os nossos alunos que estão aí na aula ao vivo, né? Que nós estamos tendo uma aula ao vivo agora com os nossos alunos e do WM Concursos, né? Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal do Instagram, novamente. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos tendo uma aula aqui ao vivo de Lei de Execução Penal. Aos nossos alunos, lembra que nós estamos num momento de pandemia. Nós estamos num momento aí de Covid-19, uma situação triste que a gente está enfrentando, mas de toda forma a gente tem que adaptar sempre e desistir jamais. Essa é a filosofia do WM Concurso, essa é a nossa ideia, essa é a nossa filosofia, adaptar sempre, desistir jamais. Porque o concurso, ele não vai parar, por enquanto, tem suspensão, a situação de sair o edital ou não, mas na hora que sair o edital, as aulas têm que continuar, a gente não pode parar. Então essa é a ideia, né? A gente está tendo aulas ao vivo, a gente não está tendo aula presencial, nós estamos colocando a aula ao vivo agora justamente porque a gente tem que adaptar. O ser humano é adaptável, gente, né? Nós temos que pedir a Deus aí que essa Covid, essa pandemia, ela termine o mais rápido possível, mas enquanto isso nós temos que nos adaptar. Então nós não temos aula presencial por força de decreto, nós temos essa proibição normativa, no entanto, nós temos que nos adaptar sempre, desistir jamais. Então vamos continuar no estudo, essa é a ideia, essa é a nossa filosofia, e vamos para cima dessa prova de policial penal que, se vocês, nossos alunos da WM Concurso, serão novos policiais penais do Estado de Minas Gerais, tenho certeza disso. Artigo 8º, vamos lá. Continuando na LEP, então, na Lei 7210 de 84, Lei de Execução Penal, seu artigo 8º. Vamos lá. Fala aqui, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, gente. Olha só que interessante, em regime fechado, ele será submetido ao exame criminológico, né? Vamos até grifar, né? Será submetido ao exame criminológico. E outra coisa, pessoal, aqui, ó, ele está no regime fechado. O condenado em regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção de elementos necessários à sua adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Olha que interessante o caso de tela. Nós vimos que o direito constitucional traz essa previsibilidade da individualização da pena. E aqui vem corroborar, vem convalidar aquilo que a nossa Constituição delimitou. Então, no caso em tela, né, esse condenado em regime fechado, ele tem que passar pelo exame criminológico. Né? Professor, o que é exame criminológico que esse condenado ele vai passar para executar a pena dentro do sistema prisional? Olha lá, ele vem fazer o que? Ele vem individualizar determinadas execuções
envolvendo fatos mais graves ou presos, rotulados como perigosos. Então, no caso, ele vai fazer um prognóstico de periculosidade. A ideia do exame criminológico é ver o comportamento desse preso, desse condenado, para que ele, de fato, ele seja realocado, né, da melhor forma a sua execução da pena. Então, o exame criminológico é de grande importância prisional. Ele vai ver o grau de periculosidade do cara. Peraí, deixa eu ver se esse cara aqui, ele tem esse sentimento de, ele é hostil, ele é violento. Vamos analisar questões psicológicas, psiquiátricas, a maturidade desse condenado, a sua capacidade de suportar frustrações. Nós chamamos isso de prognóstico criminológico. A criminogênese explica isso, né? Então, isso é importante, esse exame criminológico, justamente. Imagina, a gente coloca, por exemplo, lá dentro do sistema prisional, um cara que furtou uma galinha, uma subtração de coisa bem imóvel alheia, sem utilização de violência, o furto, um segundo Código Penal, e coloca, por exemplo, um estuprador, né? Um estuprador de menor de idade, um estupro de vulnerável. Então, essas pessoas têm que se fazer a individualização, porque são questões totalmente diferentes. Eu tenho lá, por exemplo, um cara que ele realizou um furto de uma galinha, por exemplo, de uma manteiga no supermercado, para questões da sua sobrevivência, situação da miserabilidade, para que seja garantida a sua dignidade humana. Esse cara, a forma do exame criminológico é diferente do cara que, por exemplo, um estuprador, né? Um estuprador em série, um serial killer, um matador em série. Então, o exame criminológico justamente vai ter esse prognóstico da periculosidade. Então, lembrando, gente, que o condenado é aquele que tem a pena transitada e julgado, né? Ou seja, que já se exauriu a culpabilidade, que não fala-se mais em presunção de inocência, a esse condenado, né? Ele estando em regime fechado, cumprindo a pena em privativo de liberdade, ele será submetido a exame criminológico. Lembrando hoje, gente, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, têm se questionado essa obrigatoriedade desse exame criminológico. Eu não vou entrar nessa seara doutrinária, jurisprudencial, porque não é aqui no nosso caso de análise, né, para nosso tipo de prova, tá ok? Mas a ideia está sendo questionada pelos tribunais superiores acerca dessa obrigatoriedade desse exame criminológico. Aí vem aqui, gente, vamos continuar nesse raciocínio, né? Vamos continuar nesse raciocínio. Aí vem o parágrafo único, delimita que, olha lá, ao exame que trata esse artigo, ao exame criminológico, poderá. Quando eu falo poderá, gente, é uma faculdade, não traz um caráter de dever, né? Um poder totalmente vinculado, um ato da administração pública, mas na verdade um ato o quê? Facultado. Olha lá, poderá ser submetido, né, o exame criminológico, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, aquele que esteja cumprindo pena em regime semiaberto, não é obrigatório ele passar pelo exame criminológico. Então, vejamos, lá na prova, o que eles vão fazer? Eles vão inverter. Então, se o preso está no regime fechado, está cumprindo pena privativa de liberdade, no regime fechado, a ele não cabe, né? Na verdade, ao contrário, né? O preso em regime fechado, cabe a ele, será submetido ao exame criminológico, para ver o seu prognóstico de periculosidade. Agora, se ele está no semiaberto, não tem essa obrigatoriedade. Não, ele não fala assim, ele poderá, né? Um caráter totalmente mais aberto, mais lacunoso, uma relativização do direito, no caso, né, do preso no regime semiaberto. Tá joia? Então, isso é importante a gente destacar isso para o concurso. O que eles podem fazer na hora da prova, gente? Eles podem inverter isso aqui. Eles podem inverter. Ao invés de colocar o condenado em regime fechado será submetido ao exame criminológico, eles podem falar que poderá. E da mesma forma aquele que está no semiaberto, eles falam que é obrigatório ele passar pelo exame criminológico. E nós vimos que não. Tá joia? Então vamos lá. Artigo 9A da Lei de Execução Penal. Gente, esse artigo aqui de grande importância. A gente tem grande possibilidade, a gente vê que tem grande possibilidade de cair na prova, né? Tem grande possibilidade de cair na prova. Opa, desculpa, não estava compartilhado aí não, né? Agora tá. Beleza, lembrei. Beleza, gente? Então, olha que interessante. O artigo 9A aí da Lei de Execução Penal. Isso aqui, gente, tem, sem sombra de dúvida, grande importância aí para cair na sua prova, tá ok? Vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui. Então, lá. Os condenados por crime praticado dolosamente. Gente, lembrando, dolosamente. Primeira informação importante, dolosamente. Os crimes, a gente sabe, na verdade, tem os crimes dolosos e os crimes, o quê? Culposos.
Os crimes dolosos, gente, por força do artigo 18 do Código Penal, são aquele crime que o agente quis o resultado ou ele assumiu o risco de produzir os efeitos. A gente tem o dolo direto, né, que é o agente que quis o resultado, e nós temos também a situação do dolo eventual, é aquele que ele assume o risco de produzir os efeitos, né? É o famoso dolo eventual, né? Artigo 18 lá do Código Penal. Então, no caso em tela, esse condenado que praticou crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa. Olha aí, gente, o que esse cara fez? Esse condenado, ele cometeu o crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa. Ou seja, ele violou, né, ou ameaçou a integridade física da pessoa. Ele ameaçou ou ele violou a integridade, ou seja, a incolumidade física da pessoa. Então, esse condenado que praticou o crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa, ou previsto ou praticou um crime do artigo 1º da Lei 8.072/90, né? Olha aí, pessoal, que lei que é essa? Lei 8.072/90. Nós chamamos de Lei dos Crimes Hediondos, pessoal. Lei dos Crimes Hediondos. Vejamos, né? Lei 8.072/90 é a Lei dos Crimes Hediondos. Então, se o cara cometeu, por exemplo, um estupro de vulnerável, um estupro, um homicídio qualificado, ele vai responder por crime hediondo. Então, se no caso em tela, se ele cometeu um crime hediondo e um crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa, olha aqui a palavra-chave porque vai cair na prova desse artigo 9A. Ele vai passar por a identificação de perfil genético. Nós chamamos de DNA, ácido desribonucleico, por técnica adequada e indolor. Então, gente, isso é importante demais e cai na prova. Então, se o cara praticou o crime doloso com violência, ou praticou um crime hediondo previsto no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, ele obrigatoriamente tem que passar pelo exame de identificação de perfil genético, nós chamamos de DNA ácido desribonucleico. Então, essa informação é de grande importância para a prova, né? Olha que interessante. Mas o Estado, gente, o poder público, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer esse exame de DNA, logicamente, com métodos não invasivos, né? Principalmente justamente na garantia da intimidade da pessoa, do preso, né? Ele tem esse direito também. Mas lógico que ele tem essa obrigatoriedade de passar por essa identificação do perfil genético, né? Olha lá. Então isso é importante destacar, gente. Hoje, as polícias investigatoriais, inquisitoriais, elas estão utilizando, inclusive, essas informações de DNA justamente para esclarecer, para elucidar crimes. Então isso é importante, passar por essa identificação de perfil genético. Bacana? Então o preso, de novo, gente, isso cai muito em prova, de novo. Se o preso cometeu um crime doloso, com violência grave contra a pessoa, né? Ou cometeu um crime hediondo, do artigo 1º da Lei 8.072/90, obrigatoriamente ele tem que passar por identificação de perfil genético. Nós chamamos de DNA ácido desribonucleico. Então essa informação, gente, sem sombra de dúvida, isso cai na prova, né? Temos que saber isso. Fala, meu irmão. Eu falei um pouco atrás, acho que você não conseguiu identificar, né, a minha fala, mas vamos voltar aqui no caso em tela. Um aluno aqui perguntou, pessoal, no caso do condenado e passar pelo exame criminológico. Eu tenho duas situações, eu tenho o exame criminológico e eu tenho o exame de identificação de perfil genético. Olha lá, vamos lá, Isaac, para você conseguir fazer essa acepção, essa separação. Aqui o condenado, ele está no regime fechado. Aqui não fala se é o crime doloso, se é o crime hediondo, não fala. Aqui fala outro critério. O critério aqui, ó, se ele estiver no regime fechado, ele será submetido a exame criminológico. Aqui não tem. Aqui vai atestar o seu prognóstico de personalidade. Não vai ter lá a retirada de unha, não vai ter retirada do cabelo, né, do identificação desse perfil genético. O perfil genético
só vai passar aquele que comete crime doloso praticado com violência ou crime hediondo. Diferente, isso é totalmente diferente. Aqui no artigo 8º, o exame criminológico é aquele para testar a personalidade do agente criminoso. Então, o exame criminológico para testar o prognóstico de periculosidade. Vejamos, o artigo 9º-A é diferente. O artigo 9º-A, o exame de DNA ácido desirribonucleico para identificação de perfil genético. Quando ele comete o quê? Crime doloso ou crime do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Então, nós fazemos essa separação, essa dicotomia. Aqui, o tanto do exame criminológico, regime fechado, ele a regra fala que ele será submetido. Quando ele fala que será submetido, é um caráter de imposição. Aí onde que eu falei, que não sei se você lembrou, se não saiu da aula aí, que os tribunais superiores estão questionando essa obrigatoriedade. Mas por força do artigo 8º, o caput está na prova que ele será submetido. Ele será submetido à ideia da obrigatoriedade. Mas aí onde que eu estou falando, que eu não vou entrar na questão doutrinária, na questão jurisprudencial, porque os tribunais superiores em Brasília estão questionando essa obrigatoriedade. Inclusive já tem decisões em contrário. Mas para a prova será submetida a exame criminológico. Lembrando, regime fechado. O semiaberto é facultado. Poderá. Tá joia? Então, esclarecendo aí para o nosso amigo Isaac, aí, nosso querido amigo aluno. Tamo junto, meu irmão. Vamos caminhando. Olha aí que interessante. Essa identificação do perfil genético, gente, do exame ácido desirribonucleico, esse DNA, ele vai ser armazenado de maneira sigilosa. É armazenado de maneira sigilosa. Ninguém pode ter acesso, mas só que tem exceção. A regra que ninguém pode ter acesso é essa identificação do perfil genético. Professor, tem exceção? Sim. O advogado, o defensor constituído, ele tem acesso a esses dados, justamente para a produção de provas em favor do cliente, né? Essa previsão também tem até no Estatuto do OAB, nós iremos ver aqui também. Então, o advogado, ele tem acesso a essa identificação genética justamente para produzir a ampla defesa e o contraditório. Agora, a regra é que ele é sigiloso e ninguém tem acesso, senão as autoridades constituídas. Tem exceção a quem? Ao defensor constituído. Nós iremos ver aqui agora. Bacana? Aonde tem essa exceção, professor? Tem exceção lá no artigo 9º-A, parágrafo 3º. Olha lá. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos acesso aos seus dados constantes no banco de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. E olha que interessante esse parágrafo 3º do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal. Ele foi introduzido pelo pacote anticrime. Então, houve uma mudança agora recente, gente. Aqui pode cair na tua prova, porque o examinador, a banca, vai te cobrar aquilo que está mais atual, aquilo que está mais contemporâneo, está mais moderno, está mais ali, atualizado. Então, esse direito previsto, né, do advogado está previsto agora, né, está preconizado, está disposto no artigo 9º-A, parágrafo 3º da Lei de Execução Penal. Então, esse perfil genético, essa identificação de perfil genético, esse DNA ácido desribonucleico, né, que tem a obrigatoriedade, quem comete crime doloso praticado com violência ou crime hediondo, né, pode ser submetido à apreciação do defensor do advogado constituído, logicamente para o quê? Produção de prova na garantia da ampla defesa e do contraditório. Né? Lembrando que esse parágrafo 3º, gente, novamente, ele foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. A lei do pacote anticrime trouxe essa previsibilidade do parágrafo 3º, então está bem novo. Então pode cair na tua prova? Pode. Então fiquem atentos a essa mudança do pacote anticrime. Ok? Olha que interessante. Esse parágrafo 4 também do artigo 9º-A, ele foi introduzido também pelo pacote anticrime. Vamos então devorá-lo. Vamos lá. Fala aqui. Vamos lá. Os condenados pelos crimes, né, no caput deste artigo, que é o crime doloso com violência e crime hediondo,
que não tiver sido submetido, esse condenado que cometeu o crime hediondo, ou crime com violência, doloso, com violência contra a pessoa, que não foi, olha lá, que não foi submetido à identificação do perfil genético por ocasião do seu ingresso. Desculpa, gente, garganta tem um pouco ruim, vamos lá. E esse cara, esse condenado, que ele não foi submetido à identificação do perfil genético por ocasião do seu ingresso no sistema prisional. O que está falando aqui agora? Ele deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento de pena. Olha que interessante. O caput fala que aquele que cometeu crime doloso ou crime hediondo, ele obrigatoriamente vai passar pelo DNA, ácido desribonucleico. Agora, e aquele condenado, professor, antes do pacote anticrime, antes da lei 13.964, ele não vai passar, não? Ele não vai passar pelo exame do DNA ácido desribonucleico? Vai. Ele vai passar durante o cumprimento da sua pena. Por quê? Porque se aquele que foi essa lei que introduziu essa obrigatoriedade do DNA do ácido desribonucleico, aquele que ficou para trás antes da mudança normativa, ele ia ficar inerte, na verdade ele não ia ser submetido. Aí o legislador corrigiu um erro por força de lei. Ou seja, corrigiu no pacote de crimes. Não, peraí. Se esse cara que está entrando no negócio prisional e vai passar DNA, e aqueles que estavam lá cometendo crime, já cometeu crime de homicídio? Eu tenho que fazer o cruzamento do perfil genético dele. Então ele também agora tem que passar de maneira obrigatória. Olha só, então isso é importante demais. Isso aqui, gente, veio no pacote de crime. Essa mudança ela é recente no pacote de crime. Então, de grande importância também pode cair na sua prova. Então, fiquem atentos aí. Quem está estudando aí para a Polícia Penal, a Lei 72.10 de 84, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, esse parágrafo foi introduzido pelo pacote de crime. Então, pode cair na sua prova. Fiquem atentos, tá ok? Vamos lá, vamos prosseguir, Vamos caminhar então nesse raciocínio aí, gente. Beleza. Aí vai lá no parágrafo 8º. Gente, esse parágrafo 8º do artigo 9º também grande chance de cair na prova. Professor, por que tem grande chance de cair na tua prova? Porque também houve uma inovação do pacote anticrime. Olha lá. Então nós vimos que o preso condenado, ele é obrigatório passar pelo exame de DNA ácido desribonucleico, condenado por crime doloso, com violência à pessoa, ou crime hediondo, obrigado. E durante o cumprimento de pena, esse cara que cometeu esse crime, ele vai passar também. Agora, o preso falou assim, ó, o condenado, eu não vou passar por esse exame. Ele se recusou a passar a identificação do perfil genético. Ele se recusou a passar por essa identificação do perfil genético. E aí, professor, ele vai ficar tranquilo? Ele vai ficar isento de qualquer questões administrativas, questões de punibilidade? Não, ele vai ser punido. Olha lá. Então, nós vimos que é obrigatório. Não pode ser forçado, mas é obrigatório. Então, no caso inteiro, ele se recusou, a submeter a procedimento de identificação do perfil genético, vai ser constituído falta grave. Nós temos as faltas graves, médias e leves. Tanto está previsto também lá no REDIP, no REMP, no Regulamento Disciplinar do Sistema Prisional. Interessante destacar. Então, se o condenado ele se recusou a passar pela identificação do perfil genético ácido desribonucleico, a ele constitui falta grave. Então, cuidado, que essa mudança, essa introdução desse parágrafo 8º foi também realizado pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. Então, de grande importância aí, gente, nesse estudo aí de vocês, por conseguinte, essa atualização do ordenamento jurídico. Então, fiquem atentos aí, isso pode ser uma questão de prova, tá joia? Então, vamos prosseguir nesse raciocínio. Olha lá. Então, beleza. Olha aí. Vamos lá no artigo 28, tema também muito importante que pode cair na prova para vocês. O artigo 28, lá da LEP, no seu parágrafo 2º, fala que o preso não está sujeito à consolidação das leis trabalhistas, a lei do trabalho, a CLT. Olha que interessante. Nós vimos no início da aula que o trabalho do preso
condenado, ele é obrigatório. Ele é obrigatório, mas ele não pode ser forçado, né? Nós lembramos que lá na Convenção Americana, ou chamado Pax São José da Costa Rica, que ele é de 69, mas o Brasil foi signatário em 1992, que tem o status de supralegalidade no Estado Democrático Republicano Brasileiro, né? O trabalho é obrigatório. E lá o trabalho forçado tem certa permissibilidade na Convenção Americana. Mas a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, nós vimos que o trabalho forçado ele é proibido. E nessa ideia, sabemos então que o trabalho é obrigatório, mas o trabalho do preso ele não está regido pela CLT. Na verdade, realizar-se-á o que é um contrato de trabalho celebrado entre o diretor do presídio e a empresa, né, a qual, né, na verdade, que o preso está realizando aquela atividade. Né? Ela é feita questões contratuais, mas ele não está previsto na CLT, de grande importância para a prova. Ok? Vamos lá. Artigo 29. Olha que coisa importante também esse 29. Se o preso do trabalho, nós vimos que o trabalho é obrigatório, ele vai ter remuneração, professor? É claro, né? É claro que ele vai trabalhar, ele vai receber. Nós vemos até um pouco da comparação com a questão lá do ECA, né? A medida socioeducativa, no caso de prestação de serviço de comunidade, o adolescente com medida socioeducativa, ele não recebe, ele trabalha, né? Ele presta serviço à comunidade, mas ele não recebe. Isso lá previsto no ECA, na Lei 8069 de 90, ele não recebe, ele está com uma medida socioeducativa, ele presta serviço à comunidade e não recebe. Aqui é um pouco diferente, aqui no caso interno ele recebe, mas só que tem uma certa particularidade. Olha lá, o trabalho do preso é o que, amigos? É remunerado, sim, é remunerado. Mediante tabela, não podendo ser inferior ao que, pessoal? A 3/4 do salário o quê? Do salário mínimo. Essa nós temos uma diferença, inclusive uma diferença nos direitos trabalhistas, nos direitos fundamentais sociais trabalhistas. Lá no artigo 7º, inciso 7º da Constituição, fala aqui, olha lá, garantido o salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Olha que interessante, a Constituição Constituinte Originária de 1988 fala que no caso em tela não há que se ter o salário menor inferior ao salário mínimo, inclusive para aqueles que recebem remuneração variável. Mas aí a LEP fala que no caso o condenado é aquele que exerce atividade pro laborem, né? Dentro do sistema prisional, aquele que tem o trabalho do preso, ele realiza o trabalho, ele pode receber, né, nunca inferior a 3/4 do salário mínimo. Né? Então pode receber um mínimo abaixo do salário mínimo. Essa é a previsão da LEP no seu artigo 29. Só fiz uma ressalva aqui no artigo 7º, só para fins de comparação. Tá joia? Essa previsão constitucional aí nos direitos trabalhistas, direitos sociais previstos na Constituição. Vamos lá. Artigo 31. Importante demais. Vejamos. O condenado a pena privativa de liberdade, então, é obrigado ao trabalho. Então, se o cara está condenado, ou seja, aquele que tem a pena condenatória transitada em julgado, né? Aquele que tem a pena transitada em julgado, no caso em tela, é obrigatório, né? É obrigatório o trabalho. Aí nós temos duas exceções, duas particularidades, né? Primeiro, o preso provisório. O preso provisório, o trabalho, ele não é obrigatório. Ele só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, o condenado, a pena privativa de liberdade, está obrigado ao trabalho. Então, ele é obrigado a trabalhar. Agora, no caso em tela, o preso provisório, ele não tem essa obrigatoriedade. E se ele trabalhar, só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Olha, interessante, artigo 31, parágrafo único, traz essa particularidade. Então, o preso condenado, o trabalho é obrigatório. Mas lembrando que nós já destacamos que o trabalho forçado, ele é proibido no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Nós vimos que tem certa previsibilidade lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto São José da Costa Rica. Né? Então, o artigo 31, parágrafo único, fala que o preso provisório não é obrigatório. Mas se ele for trabalhar, somente dentro do estabelecimento prisional. Tá joia? Então vamos lá. E o artigo 200, gente, só para a gente fazer uma concatenação, uma transversalização de conteúdo dessa mesma ideia, dessa mesma contextualização do trabalho, fala que o condenado por crime político também não está obrigado ao trabalho. Então, se o cara foi condenado por crime político, não está obrigado ao trabalho, tem que ser o contrário, né?
Tinha que ser o contrário, obrigatoriamente tinha que trabalhar, né? Os crimes de colarinho branco, né? Mas enfim. Então o artigo 200 da LEP fala que o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Ele não está obrigado ao trabalho. Bacana, pessoal? Então isso é importante a gente destacar para a prova. Olha só, vamos lá no artigo 45. Outro ponto importante aí para vocês. Tá joia? Pessoal que está assistindo a aula aí ao vivo, né? Os nossos alunos do WM Concurso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma ponderação? Algum comentário? Pode beber uma água aqui? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha só, o Thiago fez uma pergunta aqui. Essa falta grave pode chegar aí ao RDD, o regime disciplinar diferenciado, uma vez que a LEP informa que o crime doloso ou falta grave condenado pode chegar ao RDD. Na verdade, o cara vai chegar ao RDD o quê? O crime doloso que constitui falta grave ou quando ocorrer, na verdade, a subversão da ordem, né? Aí, no caso em tela, a gente tem que ter essa junção, né? Do crime doloso, né? Vamos pegar lá para a LEP, o artigo 52. Vamos fazer essa análise de maneira conjunta. Olha lá. Então, o artigo 52 delimita aqui. Cadê? Olha lá. A prática de fato prevista no crime doloso constitui falta grave. Tudo bem. E quando ocasionar a subversão da ordem da disciplina interna. Na verdade, gente, tem que ter essa junção. E eu não tenho somente a prática de crime doloso que constitui uma falta grave. E quando ocasionar a subversão da ordem da disciplina interna. Então eu tenho essa junção. Não é só quando ele comete crime doloso constituindo falta grave, não. Quando ocasionar a subversão da ordem da disciplina interna. Então, dependendo da situação, pode ser levado ao RDD. Não só pela parte de crime doloso como falta grave. Ele tem que ter essa junção quando houver a subversão da ordem. Bacana? Beleza. Então, essa é a ideia do RDD. Entendeu, Thiago? Então, não só essa ideia do crime doloso. Se dependendo da situação, se houver o crime doloso, aqui não é ou não, tá? Aqui é o crime doloso constituiu falta grave, né? Quando o cara, na verdade, quando o cara pratica o crime doloso, é falta grave, né? É falta grave. Mas aí, no caso, eu tenho um I aqui, que delimita aqui, uma oração aditiva, né? Lá, quando ocasionar a subversão da ordem da disciplina interna. Aí tudo bem. Se esse cara cometeu o crime doloso, falta grave, constituindo falta grave, ocasionando a subversão da ordem da disciplina interna, aí no caso em tela, ele pode ser colocado assim no RDD, porque é um requisito legal do RDD. É isso mesmo que ele perguntou? Crime doloso, falta grave. Beleza, é isso mesmo. Beleza, gente? Sem estresse? Vamos continuar então nesse raciocínio epistemológico. Vamos no artigo 45. Parágrafo 2º, de grande importância aí. Fala que é vedado o emprego de cela escura. Olha que interessante. Vamos fazer essa dicotomia, essa análise aí, lá no artigo 88 da LEP. Então aqui fala, gente, que no artigo 42, parágrafo 2º, que é vedado o emprego de cela escura. No artigo 88 lá da LEP fala que o condenado será alojado em cela individual, não em cela coletiva. E o que vai conter nessa cela individual? Dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Então, ou seja, eu estou respeitando a dignidade do preso. E olha ainda que interessante o seu parágrafo único. Requisitos básicos para a unidade celular. Né? Olha lá, então questões do preso, né, do condenado, não pode ser escura. Eu tenho garantia de dignidade, no caso em tela, previsto na lei de execução penal. Tem que ter dormitório, aparelho sanitário e lavatório. E ainda fala lá na unidade celular, tem que ter salubridade do ambiente para a concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Então, olha lá, insolação, na verdade, tem que ter, na verdade, essa respeito da adequada existência humana, né? Principalmente insolação, tem que ter abertura, né, de luminosidade, então não pode ser escura. Senão, igual a gente vê naqueles filmes, né, americanos, né, colocado o preso lá na solitária, ele fica naquela cela escura fechada, né? Então isso é vedado dentro do ordenamento jurídico. Porque é isso interessante, gente, o que cai na prova é geralmente aquilo que a sociedade tem-se como verdadeira, né? E às vezes aquilo que a sociedade acha que é o certo, geralmente está errado. É igual nós vimos no artigo 88. Fala que o condenado ele vai ser alojado em cela individual.
E às vezes a gente vê por muitas vezes que, na verdade, tem as 10, tem 15, tem 20 pessoas numa cela, aquela pessoa condenada, né? Os condenados. Então, por força do artigo 88 da LEP, né, da Lei 72.084, que é a Lei de Execuções Penais, de execução penal, fala que no artigo 88, né, a linha A do parágrafo único, que no caso em tela, né, primeiro o caput 88, né, alojado em cela individual, e tem que ter condições de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Então, eu tenho que ser respeitado, principalmente o artigo 1º e inciso 3º da nossa Constituição, né, que é a dignidade da pessoa humana, além da área mínima de 6 metros quadrados. Então, gente, olha que interessante, às vezes a prática está um pouco desassociada, é um caráter um pouco paradoxal, dicotômico da nossa da teoria. A teoria, às vezes, ela dispõe de uma certa particularidade e a prática, né, ela vem trazendo outra situação, né? Então, o que a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que frisar, tem que preconizar a teoria, porque não é a prática que vai cair na sua prova. Na verdade, a prática vai cair para tentar te conduzir ao erro. Então, por isso que, na verdade, você tem que atinar a teoria, a lei. Tá joia? Então, vamos lá. Continuando. No seu parágrafo 3º, são vedadas sanções coletivas. Por que é verdade a sanção coletiva? Porque, na verdade, nós estamos garantindo o princípio da individualização da pena. Nós falamos que desde lá no Legislativo, no Judiciário, nessa tripartição de Montesquieu, e no Executivo, vai garantir a individualização da pena. Nós falamos, né, lá no começo da nossa aula, que será constituída uma comissão técnica de classificação para classificar a individualização do preso. Vai ser feita, inclusive, lá seu exame criminológico, né, para testar o seu prognóstico de periculosidade, para ver se de fato, como que se deve ser colocado, né, a execução penal daquele preso. Então é vedado, é proibido sanções coletivas. Aqui eu estou garantindo, inclusive, um direito fundamental, a individualização da pena. Tá joia? Então caminhando aí no raciocínio, vamos lá. Artigo 49. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. Olha aí, gente. Isso é importante a gente destacar esse artigo 49. Então aí, ó, a LEP, ela trouxe que as faltas disciplinares serão classificadas em leves, médias e graves. E a legislação local vai especificar as leves e médias. Olha que interessante, gente. Então aqui, ó, a LEP, nós vamos ver, ela trouxe as faltas graves. Aí vem o REDIPRE, né, o REMP, vem o REDIPRE e o REMPRE, a partir do seu artigo 640, trouxe lá as transgressões leves, médias e leves. Ou seja, a legislação local dentro do contexto do ordenamento jurídico do Estado de Minas Gerais. Então isso é importante a gente destacar aí no seu artigo 49. Tá joia? Então vamos prosseguir. Olha só, gente, esse artigo 49, parágrafo único, eu digo todas as aulas para os meus alunos aí, isso aqui tem grande chance de cair na prova, já caiu e tem grande chance de cair novamente. Olha só, nós temos uma previsibilidade aqui que era diferente do Código Penal. O Código Penal traz esta particularidade diferente da Lei de Execução Penal. Então, se cair conforme o Código Penal no seu artigo 14, inciso 2º, parágrafo único, né, é uma particularidade. Quando eu trato o artigo 49, parágrafo único da LEP, é um pouco diferente. Vamos lá, vamos raciocinar. Fala assim, o parágrafo único do artigo 49 da LEP. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Olha, é interessante. Então, se o cidadão infrator, condenado, ele fugiu, falta grave. Se ele tentou fugir, falta grave. Ou seja, é a mesma punição aquele que se consuma um ato e aquele que tenta e não consegue se consumar. É a mesma punição, né, de sanção, a gente vai ver que é sanção grave, né? No caso aí, o condenado fugir, conseguiu, consumou, foi capturado, falta grave, e aquele que tentou fugir, não conseguiu, também é falta grave. Então, pune-se a tentativa correspondente à falta consumada. Então, essa é a ideia dessa igualdade da tentativa com a consumação.
Isso é diferente do Código Penal. No seu artigo 14, segundo, fala que a primeira coisa, fala o que é o crime tentado, né? O tentado é aquele quando iniciada a execução não se consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso, né? Então, circunstâncias fora, né, do controle do agente criminoso, nós chamamos isso de crime tentado. Então, no artigo 14, segundo Código Penal. Aí vem, olha que interessante aí o seu parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, lá no Código Penal, no seu artigo 14, parágrafo único, fala que a pena vai ser diminuída se o crime for tentado em relação ao crime consumado. Não tem a mesma pena. No Código Penal, tem uma diminuição de pena de 1 a 2/3. Olha que interessante. Agora, a LEP, não. A LEP fala que o cara que tentou fugir, tanto aquele que fugiu, é a mesma pena. Nós temos que fazer essa separação. Porque lá na prova, o que eles vão fazer, amigos? Eles vão inverter. Então, de novo, na LEP, no seu artigo 49, parágrafo único, aquele que tentou fugir e aquele que fugiu é a mesma pena. Ok? Agora, lá no Código Penal, aquele que cometeu o crime tentado, ou seja, iniciou a execução e não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, a pena dele vai ser, né, correspondente, né, vai ser correspondente ao crime que ele queria consumar, diminuída de 1 a 2/3. Então vai ser diminuída de 1 a 2/3, a pena é diferente. Beleza? O que eles vão fazer na hora da prova? Eles vão falar que a pena de tentativa, a tentativa de consumação, né, prevista na LEP é a mesma, diminuída de 1 a 2/3. Não, diminuída de 1 a 2/3 é só lá no Código Penal. Na LEP é a mesma pena. A mesma, né, pune-se a mesma falta como se fosse consumada e tentada. Bacana? Então isso é importante aí para a prova de vossas senhorias, de vossas excelências. Vamos lá então agora no artigo 50, gente. Olha só, isso é importante demais, cai na sua prova, né? Você que está estudando aí, ó, você que está em casa, me acompanhando, os meus alunos estão aqui vibrando, né? Nessa aula online nossa, aí nós estamos interagindo, tirando as dúvidas ao vivo dos nossos alunos, batendo esse papo, interagindo, passando conteúdo programático de grande importância para a prova, né? Então vamos lá, aquele aí, você que está estudando aí para a Polícia Penal, estude conosco, né? Eu sou o professor Elber, nós temos demais outros professores que estão nessa labuta aí justamente para prepará-los para a prova, tá ok? Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, artigo 50 aí do Código Penal, da Lei de Execução Penal, desculpa. Então, artigo 50 da LEP, fala assim, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, primeiro, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Então, gente, olha que interessante. Falta grave. O condenado que é o que? Ele incita. O que ele está fazendo? Ele está incitando, ou seja, ele está fomentando a ideia lá, ele está provocando as pessoas para realizar um movimento para subverter a ordem. O que é subverter a ordem? Na verdade, ele quer tomar ali o sistema prisional, né? Ele quer cortar, ele quer desvincular essa manutenção dessa ordem pública do sistema prisional. Ele quer subverter, ele quer tomar ali, por exemplo, do poder constituído, a ordem dentro daquele sistema prisional. Então, essa é a ideia de subverter a ordem e a disciplina. O que é a disciplina, gente? É a exteriorização da ética, né? Da ética ali dentro daquela, e da convivência, né? Dentro daquele sistema. Então, ele está querendo subverter a ordem, principalmente a ordem pública, né? A ordem pública, no caso inteiro ali, né? Daquelas pessoas que estão naquele local ali, e a disciplina, que é a ética vivida, né? Que é a situação de exteriorização da ética disciplinar, né? A ética de grupo ali que faz que o ambiente ele seja de maneira ordenada, existe uma paz social aqui naquele local. Então o cara que está incitando, o condenado que está incitando, ou ele está participando deste movimento, né? A gente chama isso de motim, né? Ele está tentando ali, ó, praticar atos contrários à disciplina. Então está praticando um motim, é falta grave, né? Fugir, né? Então o cara fugir também é falta grave, gente, igual eu falei, né? Então, se o cidadão, o infrator, condenado, ele fugiu
ou tentou fugir, é a mesma punibilidade. Diferente lá do Código Penal no seu artigo 14, parágrafo único, que é diminuída de 1 a 2 terços. Aqui no caso é a mesma punibilidade. Vamos lá. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Então, se o cara lá está com uma faca, por exemplo, né? Está com um canivete, esses são instrumentos capazes de ferir, né? De ofender, né? De violar, de ameaçar a integridade, a incolumidade física de outras das pessoas, inclusive dentro do sistema prisional. Então, no caso em tela, também constitui falta grave, inclusive pode trazer ali risco, né? O cometimento de um crime, por exemplo, lesão corporal, uma tentativa de homicídio, um homicídio consumado, né? Então, isso é de grande importância, essa punibilidade ser grave, porque aquilo ali pode ferir, né? Pode chegar até a matar uma pessoa por aquele instrumento, né? Que vai ofender, né? Que pode ofender a integridade física de outro. Bacana? Então, vamos lá. Importante destacar, né? 4. Deixa eu pegar aqui o carregador aqui. Tá vendo que o negócio tá descarregando. Então vamos lá. Provocar acidente de trabalho. Olha que interessante. Também constitui falta grave aquele que provoca acidente do trabalho, gente. Olha que importante isso aqui destacar. Por que eu destaquei provocar acidente de trabalho? Quando o cara provoca, ele tem intenção, ele tem um dolo, né? Lá aqui do artigo 18 ele tem a intenção. Porque quando acontece acidente de trabalho, ou às vezes ele age por dolo, né? Eu só estou colocando o carregador aqui. Ele age por dolo, né? Ou culpa, né? Ele age por dolo ou culpa. Deixa eu colocar aqui. Se ele agiu com dolo ou culpa, se ele agiu na verdade com dolo, ou seja, ele tem a intenção, de praticar, né? De praticar tal conduta. Ele tem a intenção de praticar tal conduta. Agora, se no caso houve a culpa, aí não, tudo bem, né? A culpa não. Mas no caso aí, o dolo, ele tem a intenção, né? De praticar, é falta grave. Por isso que a gente colocou ali, né? Provocar, ele tem a intenção de praticar tal conduta, ok? Então, constitui falta grave. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, se eu vou atrapalhar aqui, coloquei o carregador. Vamos lá. Beleza. O que continua sendo falta grave? Vamos lá. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Será colocado, determinado, algumas condições para que o preso, para o condenado, né, no caso em tela, ele permaneça no sistema do regime aberto, né? Vai ser determinado algumas imposições pelo juiz da vara de execuções penais. Agora, se ele descumpriu essas determinações do juiz da vara de execuções penais, ele vai ser submetido a punibilidade grave, né? Olha que interessante. Então, se ele descumpriu as regras delimitadas pelo juiz da vara de execuções penais no regime aberto, ele tem a punibilidade grave. Olha que interessante que nós falamos com os nossos alunos aí numa aula anterior. Lá no Redipre previsto, né, dentro do REMP, que cai na prova também, caiu no último edital da banca IBFC 2013 do concurso de policiais penais, lá no seu artigo 641 e 642, trouxe a previsibilidade de transgressão média e grave. Olha lá. Então, falamos então, né? Se o cara descumpriu, o condenado descumprir regras do regime aberto, é falta grave. Agora, anotem aí, se ele descumpriu regras do regime semiaberto, ele comete transgressão média. Olha que interessante. Olha que questão de prova. Então, se o cabuquim, se o condenado, ele descumpriu as regras do aberto, ele vai ser punido por falta grave. Agora, vejamos, se ele descumpriu regras do semiaberto, ele vai responder por transgressão média. Olha que interessante. Professor, aonde está isso? Está previsto lá no Redipre, no REMP, no Regulamento Disciplinar do Sistema Prisional, que foi atualizado em 2016, que caiu no último concurso em 2013. Então, lá no seu artigo 641, transgressão média, se ele descumpriu o semiaberto, transgressão média. Se ele descumpriu, né,
regras do regime aberto, transgressão grave. Professor, como é que eles podem cobrar isso na prova? Eles vão inverter. Eles vão te dar o caso, e vão falar que o cara cometeu, ele descumpriu as regras do fechado. Então, logo, né, portanto, ele vai cometer falta grave. Beleza, certinho. Então, se ele cometeu falta grave, ele descumpriu regras do aberto, falta grave. Se ele descumpriu regras do semiaberto, né, falta média. Beleza, gente? Isso cai na prova demais. Isso é importante demais para o seu conhecimento. Tá joia? Vamos lá no inciso 6º do artigo, a gente está tratando do artigo 50. Vamos lá. Inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Olha aí que interessante. O que é o inciso 2 e o 5º da lei, né, do artigo 39 da lei? Na lei de execução penal. Professor, olha lá, o que seja. No inciso 2º, obediência ao servidor. Gente, quem que é o servidor? Nacional junto com o preso. Via de regra, o diretor do estabelecimento e o policial penal. Então você é policial penal, você deu uma ordem legal, você deu uma determinação, né, para que o preso, para que o condenado, ele cumpra certa particularidade legal que é previsto dentro do cumprimento das normas do sistema prisional, e ele desobedeceu, ele comete falta grave. Então, se no caso em tela você determinou que o condenado ele cumpra certa determinação imposta por você e essa ordem é legal, ele vai ser submetido à falta grave. Então, se você, policial, determinou o cumprimento de certa obrigação, ele responde por falta grave. Bacana? Então, isso é importante destacar. Se você é agente da lei, encarregado de aplicação da lei, dentro do sistema prisional, deu a ordem ao preso, ao condenado, para que ele cumpra certa medida e ele não quer cumprir, ele comete falta grave. Então isso tudo vai para a ficha dele, né? O diretor do estabelecimento vai ter conhecimento, inclusive o juiz da vara de execuções penais. Isso vai trazer diversos prejuízos ao condenado, né? Inclusive aí o juiz vai analisar inclusive a sua progressão de pena. Se ele é um cara merecedor dos critérios subjetivos, o juiz, o magistrado vai analisar se ele tem de fato, né, condições de progredir na pena, é um critério subjetivo, né, além do critério objetivo do 112, né, o critério objetivo lá do 112, da progressão de pena. Né, o juiz vai analisar essas circunstâncias. Então, se ele desobedeceu ao policial penal uma ordem emanada, é falta grave. Bacana? E o segundo ponto aí, o inciso 5º. O inciso 5º do artigo 39 da LEP. Fala que execução do trabalho, das tarefas e das ordens. Então, se ele não quis executar o trabalho, as tarefas que a ele impostas e as ordens recebidas também constitui falta grave. Também constitui falta grave, né, o condenado que descumprir, né, o inciso 5º do artigo 39 da Lei de Execução Penal. Tá joia? Então, isso é importante demais para que vocês destaquem. Olha lá, continuando nessa premissa. Vamos lá. Gente, esse inciso 7º, grandes chances de cair na sua prova, no seu concurso. Vamos lá. Inciso 7º. Também constitui falta grave. Vejamos. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Olha só a conduta do condenado. Ele está na sua posse, ele tem posse, ou ele está utilizando, ou ele está fornecendo, olha só, ele está fornecendo o que, professor? Aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita a sua comunicação com outros presos, né? E com o ambiente externo. Isso é falta grave. Isso é falta grave. Ele não pode ter acesso a esses aparelhos dentro do sistema prisional. É proibido no ordenamento jurídico. É proibido. Então ele não pode ter acesso a esses aparelhos. Então, no caso em tela, é falta grave. É falta grave. Agora, olha que interessante que eu quero destacar. Vamos fazer uma silogia, né? Uma aproximação aí do Código Penal, que é importante a gente tratar uma lei junto com outra. O Código Penal, lá no artigo 319-A,
nós chamamos de prevaricação imprópria, é um crime praticado pelo diretor do estabelecimento ou agente público. Olha só o crime praticado pelo poder público, na verdade, pelo agente que está realizando atividade pública. Olha lá, artigo 319A nós chamamos de prevaricação imprópria. Deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar o preso acesso a aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Olha que interessante, gente. Isso cai na prova, sem sombra de dúvida vai cair na sua prova. Porque nós chamamos isso aqui de crimes contra a administração pública, que vai do artigo 312 a 327 do Código Penal. E esse crime trata diretamente relacionado ao sistema prisional. Então, o preso condenado, ele comete falta disciplinar grave se ele tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho eletrônico rádio similar, que permita a ele essa comunicação com o preso ou com o ambiente externo. É transgressão grave. Agora, e o policial penal e o diretor do estabelecimento? Ele comete algum crime se ele não vedar, né? Se ele deixar de vedar esse acesso a aparelho eletrônico, rádio similar? Comete. Que crime que ele pode cometer, professor? A prevaricação imprópria. Aonde está previsto isso? No artigo 319A do Código Penal. Isso é importante a gente sacar, porque aqui é bom que nós estamos estudando a LEP, a Constituição, nós estamos estudando também a Lei de Execução Penal, que traz essa transversalização de conteúdo programático. Isso é importante a gente estudar uma lei em consonância com as demais. Aqui, inclusive, nós vimos no começo da aula, né? Vimos um pouco de direito constitucional. Agora nós estamos entrando no Código Penal, nós entramos também no Código Penal na parte geral. Agora nós entramos na parte especial, que trata dos crimes. Então, se o diretor do estabelecimento ou o agente público, quem é o agente público? Policial penal. Ele deixou de vedar ao preso acesso ao aparelho eletrônico rádio similar, ele comete crime. Qual crime, professor? Prevaricação imprópria. Artigo 319A do Código Penal. Professor, esse inciso tem chance que na prova demais. Principalmente o artigo 319A do Código Penal. Nós já tivemos algumas aulas de Código Penal e iremos ter mais aulas para a gente lembrar, para a gente sempre frisar. Vamos fazer bateria de exercícios, né, para corroborar nosso conhecimento acerca dessa temática. Isso aqui, gente, sem sombra de dúvida, cai muito em prova. Eu sugiro você, meu aluno aí, ó, nós estamos aí na aula ao vivo, pessoal de casa aí no Instagram, a ler os crimes contra a administração pública. Cai sempre muito em prova. O artigo 312 ao 327 do Código Penal. 312 lá vai a partir do peculato, a corrupção passiva, a prevaricação, a concussão, né, a advocacia administrativa. Então esses crimes, gente, sempre caem em prova. Principalmente esses aqui. Vamos elencar? Vamos lá. O peculato, a corrupção passiva, a concussão e a prevaricação, né? Esses crimes, gente, sempre caem em concursos de agentes públicos, principalmente voltados na área da segurança pública. Então fiquem atentos a esses crimes aí que sempre caem em prova. Tá joia? Bacana. Então vamos lá, vamos prosseguir, vamos prosperar. Gente, olha só esse inciso 8º. Esse inciso 8º, sem sombra de dúvida, do artigo 50, vai cair na prova. Chance demais. Porque ele veio introduzido pelo pacote anticrime. Ele foi inserido no artigo 50 pelo pacote anticrime, né? É da Lei 13.964 de 2019. Então, esse artigo, esse inciso 8º, previsto no artigo 50, tem grande chance de cair na prova. Por quê? Ele foi introduzido agora no pacote anticrime. Então tem certa previsibilidade nova. Então isso pode cair na tua prova. O que vem falar lá? Ó? Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, né? Esse preso, o condenado. Então se ele não quiser... Nós vimos que o preso, o condenado, que cometeu crime doloso, que pratica violência contra a pessoa, né? Ou cometeu crime hediondo, ele é obrigado a passar pelo exame de DNA ácido desribonucleico. Nós chamamos de identificação de perfil genético, é obrigatório. Tanto aquele que ingressou, quanto aqueles outros que
ficaram para trás, cometeram um crime hediondo e cometeram um crime doloso praticado com violência contra a pessoa, contra a vida. Ele tem que passar obrigatoriamente por essa identificação do perfil genético. A professora, o cara se recusou. A gente não pode forçar, não existe no ordenamento jurídico forçar o cara a realizar o DNA, o exame de identificação do perfil genético, não pode. Mas se ele recusar a essa identificação do perfil genético, por força da Lei 13.964 de 2019, né, do pacote de crime que alterou a lei de execução penal, a ele é cometido falta grave. Então, se ele não quiser passar por essa identificação do perfil genético, não quiser passar por essa identificação do perfil genético, se recusou, a ele vai ser cometido o quê? Falta grave. Vai ser cometido falta grave. Então, gente, isso é importante demais destacar isso para a prova, tá ok? Então, esses pontos que nós destacamos aqui, né, nessa live, eu estou com os alunos aqui no presencial, na aula ao vivo, né? Que o presencial nosso está suspenso, né, por causa da pandemia. Nós estamos aqui na aula ao vivo e dando esse feedback aí no Instagram também para a gente ter essa interação, tá joia, pessoal? Então, vou desconectar aqui o Instagram, vou continuar aqui fazendo um pouco dessa revisão com os alunos ao vivo, só para que vocês conheçam um pouco o nosso trabalho do WM Concurso. Eu sou o professor Elber do WM Concurso, sejam todos muito bem-vindos, né? Espero ter ajudado um pouco a esclarecer, né, acerca da lei de execução penal, principalmente os pontos principais que caem na prova, principalmente essa nova prova aí de policiais penais que está por vir no estado de Minas Gerais. Fica aqui, então, o meu abraço a todos e se cuidem nessa pandemia. Valeu!